Aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vamos falar do Palmeiras. Mauro César Pereira, Andrei chegando ao Verdão, destaque da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano, que agora vai disputar o Mundial. Jogador negociado com o Chelsea, mas por conta do visto de trabalho, acabou caindo no colo do Palmeiras. Bom reforço, boa contratação do Palmeiras, Mauro César? Um ótimo reforço, um jogador que, assim, ele já saiu bem no ano passado, mas aí era a Série B do Vasco, né? Então ficava aquela dúvida como é que ele vai sair, mas essa participação dele agora do Mundial, do Sul-Americano já mostrou, reforçou, né, a boa imagem que ele deixou. Um jogador de muitos recursos, muito jovem, assim, acho que o Palmeiras vai agregar bastante, só que é um jogador que vai ter o Mundial Sub-20 e vai desfalcar o Palmeiras, né? Quer dizer, já se sabe que não vai ficar. Até eu estava ouvindo ontem uns colegas, outro veículo, falando, não, porque o Palmeiras tem que liberar. Não. Tem que liberar mesmo, porque ele só está sendo emprestado para que ele possa adquirir mais experiência internacional, também, né? Mais jogos internacionais. O Palmeiras está na Libertadores, ele pode jogar partidas da Libertadores, jogando o Mundial também, ele vai alcançar um número maior de partidas internacionais para poder conseguir esse visto. E esse visto na Inglaterra, lá tem um jeitinho inglês também, né? Porque quando veio o Brexit, esse negócio todo, que não pode, tem alguns jogadores que, sabe-se lá como conseguem. Eu até me surpreendi ele não ter conseguido. Eles sempre dão um jeito. Agora na Inglaterra, se você tiver dinheiro, você compra um clube de futebol, não importa o que você seja. Depois que o camarada que fugiu lá da Tailândia, chamado Thaksin Shinawatra, comprou o Manchester City, depois vendeu por mais dinheiro para os caras dos Emirados Árabes, tudo é possível. Depois que o ditador saudita lá, que é acusado pela morte de um jornalista, dinheiro dele, né? Vai lá e compra o Newcastle, ele não é o dono, mas é o dono, né? Todo mundo sabe. E houve protesto e tudo, e está tudo bem. Então, na Inglaterra, se tiver grana, meu amigo, você resolve tudo. Então, sempre se consegue. Dessa vez, o Chelsea não conseguiu esse visto. Então, acho que o Palmeiras consegue uma boa oportunidade. O único, porém, é esse. Você é um jogador que é seu e não é. Então, você tem que liberar para o Mundial, mas não tem jeito. Então, ele... Com certeza ele vai querer jogar o Mundial. Sim. Tem isso também, o Stave vai dizer. Me parece óbvio que o clube inglês deve ter colocado essa condição. Eu preciso que ele jogue e tudo mais. Esse que é o ponto ruim. Eu acho só o seguinte, eu acho tecnicamente essa contratação é ótima para o Palmeiras. Eu só acho que o Palmeiras é um clube que ele não precisa, tá? Me parece ser barriga de aluguel. Como o Flamengo foi barriga de aluguel durante um período de um jogador que o Chelsea não queria, que era o Kennedy. O Chelsea não queria o Kennedy. Mandou o Flamengo. Mas aí tinha uma cláusula que a gente não sabia, ninguém sabia, que é o seguinte, eu pego quando eu quiser. Como o Kennedy não se firmou no Flamengo, ninguém ligou. Mas se ele fosse o melhor jogador do time, imagina, virou titular, está decidindo os jogos, jogando. Se ele fosse o Michael na época, né? Que o Michael começou a se destacar. A torcida ia ficar furiosa, porque tinha uma cláusula que é só, eu quero de volta, e pegava de volta. Então, eu acho que esse é só um ponto que eu acho que clubes como o Flamengo e o Palmeiras não precisam disso. Agora, não conheço os detalhes do contrato. Eu acho que o ideal seria que o Palmeiras tivesse um contrato só. Vou ficar com o jogador até tal data, meio do ano que vem, incondicionalmente. Eu não vou ficar com o jogador, porque o meu receio é esse. Amanhã ele atingir essa meta, aí chegar do nada, olha, agora vem, manda o jogador para cá que eu quero o jogador. Como aconteceu? O Tuchel pediu por conta das contusões. O Kiel se machucou, até hoje estava para voltar, né? Está voltando, não voltou ainda. O Alonso. E o Alonso, que agora estava lá, que foi agora para o Barcelona. E ele, eu quero. Quem tem lateral esquerdo aí? Tem um emprestado lá no Brasil. Pode mandar buscar? Busca. Mas compõe o elenco. Nem jogava, mas tirou o cara. Então, só esse é um detalhe que eu acho que outros clubes não têm escolha. Numa situação dessa, vamos fazer assim, que maravilha e tal, e que se dane. Mas o Palmeiras, eu acho que ele pode ter um. Agora depende de como o contrato vai ser amarrado, eu não conheço os detalhes. Acho que o Palmeiras deve se proteger para que o jogador cumpra um período mínimo, sei lá, pelo menos um ano, até o meio do ano que vem. Né? Pelo menos isso, né? Que para o Chelsea não seria um desastre também, porque ele entraria no início da outra temporada. Aliás, no meio da outra temporada, mas ele poderia cumprir aí um ano jogando pelo Palmeiras. Agora, eu achei uma ótima opção para o Palmeiras. E o Vasco, né? Os vascaínos ficaram na expectativa, que ele era do Vasco, foi vendido para o Chelsea, dele ficar por lá. Só que o Vasco não joga competição internacional. Ele não vai atingir os pontos. Não vai atingir os pontos, então para o Chelsea não é interessante. Para o Chelsea é interessante jogar no Palmeiras. E o Palmeiras tem uma lacuna na posição. Saíram 2 jogadores de meio campo, né? Saiu o Scarpa e saiu o Danilo, justamente para o futebol da Inglaterra. Nós estamos de volta em todas as plataformas com o bate-pronto da Jovem Pan, falando sobre o Andrei Santos, revelação do Vasco da Gama, já vendido ao Chelsea e que está chegando por empréstimo até o fim da temporada, pelo menos esse é o contrato, é o que a gente tem de informação. O Andrei chegando à academia de futebol e esse é o entrave na negociação, porque
o Palmeiras tem a possibilidade de perder o Andrei já em agosto. Tem uma cláusula no contrato que, se o Andrei atingir a pontuação necessária, já pode deixar o Brasil em agosto. E aí o Palmeiras briga nos bastidores para conseguir uma compensação financeira do Chelsea se isso acontecer. Se o jogador sair antes do término do contrato ou a devolução do valor pago pelo empréstimo. O Palmeiras está brigando por isso, é o único entrave. O Andrei já está no Brasil, aguarda uma autorização para realizar os exames médicos. E tá aí, Vampeta, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado falando do Andrei, da chegada desse jogador. Bom jogador, boa contratação do Palmeiras, né, Vanderlei? É boa, e Palmeiras aparentemente tem a garantia que não vai perder grana, né? Porque com essa proposta aí, olha, me paga aquilo que eu paguei, ou então eu quero uma compensação financeira. Então é só isso. E além disso, tem um jogador de qualidade, pelo menos num determinado período. Você quer 50% de alguma coisa ou 100% de nada? Então, eu acho que para o Palmeiras não é um mau negócio. E é um jogador de talento, mais um, né? E ele pode até, se tiver mais alguns meses, experimentar o avião exclusivo da delegação. Já o Vanderlei vai trazer informações sobre o avião. Tá dando o que falar nas redes sociais, essa história do avião do Palmeiras, que o Vanderlei trouxe a informação aí nas redes sociais. Mas, Bruno Prado, falando aí do Andrei, boa contratação do Palmeiras? É muito bom jogador, tem dessas condições, né? Isso não é o ideal, mas era um jogador que não deveria estar no Brasil, né? Dentro do normal de mercado, né? Um jogador do exterior mesmo, né? Ainda mais um garoto, jogador de destaque de seleção de base. Então, é o tipo de jogador que realmente a Europa contrata aqui do Brasil, cada vez mais jovens. Então, o Andrei, dentro de uma normalidade, não era nem para estar aqui, né? Por isso que tem essas condições todas, né? Mas é um cara que vai ajudar o Palmeiras numa posição que o Palmeiras precisa. Hoje o time joga com Zé Rafael e Gabriel Menino, que estão bem, mas aí as outras opções, Jailson, Atuesta, aí já cai bastante. O Jailson é mais específico de marcação. Então o Andrei seria ótimo ali para ter, pelo menos como uma opção de elenco. A gente está falando aqui desse entrave na negociação. O Mauro César citou também a questão do Mundial Sub-20, que agora em maio o Palmeiras pode perder o atleta por um mês. E se ele atingir a pontuação necessária, o Chelsea pode contar com o jogador a partir de agosto. Então, assim, é um bom jogador, vai agregar ao elenco do Palmeiras, que perdeu 2 peças importantes, mas tem essa questão, Vampeta, dessa cláusula que pode o Chelsea acionar em agosto, e tem também esse Mundial Sub-20. Isso interfere para você ou você acha que não? O jogador bom tem que chegar, vai ajudar muito o Palmeiras de qualquer forma? Como é que você vê essa situação? O detalhe, Pedro, aí eu vou te falar, o Palmeiras vai se proteger em relação ao atleta ficar. O Chelsea vai observar e o atleta também vai dar opinião, o staff. Se ele vir, ele vai querer jogar o Mundial. Ele vai querer jogar o Mundial porque ele foi o principal jogador da seleção brasileira Sub-20 aí, retornando ao Mundial. O Brasil ficou por 2 oportunidades aí, não participou do Mundial Sub-20, está retornando agora. Ele foi o melhor jogador da seleção, capitão. Ele é o capitão da seleção. E a gente está falando aqui do Andrei. Assim, além de perder o volante por praticamente um mês no Mundial Sub-20, o Palmeiras também ficaria numa situação conflitante com a CBF em caso de convocações dos atacantes Endrick e Giovani. A dupla, lembro aqui, não foi liberada pelo Palmeiras para a disputa do Sul-Americano Sub-20. E aí fica aquela coisa, vai ter que ceder o Andrei? Por que não cede junto o Endrick e o Giovani? Enfim, são então... situações diferentes, né? Não, claro, são situações diferentes, mas ainda assim... A observação é correta, da conversa mesmo. Da conversa. Da conversa, sem dúvida. Mas aí é forte o argumento do Palmeiras em não ceder. Ele está contando com o Endrick, está contando com o Giovani. Com o André ele não contava. Caiu aí no caminho do Palmeiras. Então, eu acho que o Palmeiras está certo em não ceder, está usando os jogadores, está colocando os dois para jogar, está colocando em campo. Não é que não cedeu de pirraça, ele está usando os jogadores em competições importantes, oficiais, enfim. Eles são 2 talentosos jogadores que já apareceram para a seleção da categoria. Agora é outros tempos, professor. Eu fui cortado do Mundial Sub-20. Os clubes faziam questão de ter jogadores
da base, do profissional, para ir para a seleção, para valorizar. Para valorizar. Mas esses Pra valorizar estão a lá. amizade. Principalmente lá, o Vitória queria que fosse o time todo, Vitória, né? E aí eu fui cortado no Mundial Sub-20, eu, Marcos Goleiro, Amoroso, Sávio, Paulo Miranda, Magrão, Sorley. Olha, Sim. e o Brasil foi campeão mundial e na Austrália em cima de Gana. E essas competições tem olheiro pra caramba. Já me falaram que eu acho que é o Sul-Americano Sub-17, que é a competição no mundo. O Verón foi o tem melhor. a maior quantidade de olheiros. O Verón foi o melhor jogador do mundo Sub-17. O Caio Ribeiro foi o melhor jogador do mundo Sub-20. Caio Ribeiro. O Gabriel Veron hoje na Europa. Jogando por esse Mundial Sub-20. Se você perguntar pro Hendrick, é que o Hendrick já é jogador do Real Madrid, o Palmeiras tem. Mas se perguntar pro Hendrick, tem o sonho de jogar o Mundial, na hora ele vai querer ir. Ele já é do Real Madrid, não. O Gabriel Veron, assim, no momento que ele saiu do Palmeiras, ele até estava em alta, jogando alguns jogos, marcando gols. Mas, assim, ele teve um período de oscilação no profissional, um período de oscilação que o Danilo, por exemplo, não teve. O Danilo, desde que surgiu no profissional do Palmeiras, sempre muito irregular. Só que, assim, o Palmeiras recebia ofertas pelo Veron e não recebia nada pelo Danilo. Muito por conta do Mundial Sub-17, que ele ficou entre os grandes jogadores e tal. Então, ele sempre foi muito visado pelo mercado internacional por conta das seleções de base, essas competições. Nesses dois casos do Giovani e do Hendrick, essa, digamos assim, essa presença na vitrine já não é mais necessária. Não. Tá certo? Já. É isso aí. É isso que eu acho. Quer dizer, são situações diferentes. O Vampeta tem uma relação de jogadores ótimos aí que seriam colocados na vitrine se participassem. Não é isso? Mas nesses dois, por isso que eu falei, são situações diferentes. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.